bem, vamos falar sobre CPI da Petrobras com o deputado federal Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores. Ele está conectado conosco na linha. Deputado, bem-vindo ao Bastidores do Poder, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma alegria, uma honra participar do seu programa Bastidores do Poder. Deputado, me parece que o PT fechou questão contra a CPI. Sim, com certeza. O Brasil vive uma angústia enorme. Nós temos um problema seríssimo para enfrentar, que é uma explosão de preço dos combustíveis e um impacto enorme que isto tem na inflação brasileira, que preocupa a todos os brasileiros, de direita, de centro e de esquerda. Isso tem que ser enfrentado com responsabilidade, tem que ser tomadas medidas, e existem diferentes sugestões. Eu tenho lido muito sobre este tema, mas de fato o que nós precisamos são medidas efetivas. Nós não precisamos de mais conflito, nós não podemos transformar uma preocupação enorme da economia brasileira e de todos os brasileiros numa espécie de uma disputa onde se faz mais jogo de cena do que propriamente se tomam decisões, né? E eu tenho colocado, Guilherme, eu tenho uma visão muito clara sobre essa temática de preço de combustíveis. O preço do combustível e o mercado de petróleo no mundo inteiro e historicamente nunca foram regidos por regras de livre mercado. Esses preços sempre são controlados por um cartel. Neste cartel existe uma predominância de empresas públicas, de empresas O senhor se refere à OPEP, no caso, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E também as grandes petroleiras privadas americanas, né? Porque elas não participam de um mercado competitivo, né? Esta regra, por exemplo, de dolarização internacional de preços, isto é uma imposição deste cartel. Estas grandes empresas, como a Shell, por exemplo, e outras grandes empresas privadas, mas a isso deve se somar a predominância de empresas de caráter público nacional, que a grande maioria dos países são grandes produtores de petróleo, eles não abrem mão da sua soberania de ter uma empresa pública com boa governança, forte e que gerencie esta riqueza que é de todos nós brasileiros. Então eu falava, a imposição do preço dolarizado, ela não é uma regra que nasce de um livre mercado. Ela nasce de um mercado cartelizado, onde se impõe esta regra, e principalmente países como o Brasil, que infelizmente nesses últimos 6 anos enveredou por este caminho, que é o caminho da venda progressiva da sua soberania, e no caso do petróleo, o Brasil infelizmente já vendeu a BR Distribuidora, que é toda a estrutura de distribuição da Petrobras, né? Ele vendeu a Liquigás, que é a estrutura de distribuição do gás no país. Ele vendeu uma ou duas, uma eu tenho certeza, a refinaria que o Brasil tinha na Bahia, né? Vendeu toda a rede de gasodutos. Então o Brasil foi perdendo a sua soberania. Essas empresas, Guilherme, que compram esses ativos, elas exigem a dolarização como condição prévia para entrar nos negócios. E o Brasil, para resolver o problema do preço dos combustíveis, a primeira decisiva e estrutural medida que ele tem que tomar é exatamente sair da dolarização. Nós temos que calcular o preço do combustível com base num realismo econômico, Perfeito. Mas também com base na necessidade soberana da nossa nação. Antes de entrar especificamente nisso, eu gostaria que o senhor apresentasse para o público os argumentos que levaram o PT a ser contra a CPI. Porque é curioso notar que o governo deseja a CPI da Petrobras e a oposição seja contrária. Primeiro, né, Guilherme, eu vou fazer uma ironia aqui, né? Quer dizer, é a primeira vez, só mesmo num governo que é uma verdadeira anarquia e que aposta neste ambiente de anarquia como um mecanismo para que ele tente sobreviver politicamente. Isso tem a ver com os mecanismos de guerra cultural, que é um debate mais longo e que podemos fazer em outros momentos, onde o governo vive de criar polêmicas. A característica do governo Bolsonaro
não é um governo que governa o país no interesse da maioria do povo brasileiro. Ele vive de uma fábrica permanente de conflitos, de uma fábrica permanente de polêmicas estéreis, que na maioria das vezes são para criar um jogo de cena que esconda, né, o que de fato está acontecendo na economia do país, em outras áreas também, de uma parte do povo brasileiro que termina ainda por hora acreditando nessas versões que eles criam. Então, primeiro tem esta ironia, seria a primeira vez na história que um governo resolve apoiar e fazer uma CPI para investigar, etc., e, na verdade, para desgastar a imagem da Petrobras. Porque essa CPI tem dois objetivos. Primeiro, ela quer desviar a atenção dos problemas reais que causam o aumento absurdo do preço dos combustíveis no Brasil. Ela quer empurrar a responsabilidade, que é do presidente Bolsonaro, para terceiros. Primeiro ele tentou empurrar para os governadores, agora ele tenta empurrar para a Petrobras, só que ele não tem a coragem, a capacidade ou a determinação de acabar com a política de dolarização, que é a causa efetiva da explosão de preço. Agora, deixa eu lhe perguntar. O governo deixa eu só colocar mais uma frase, Guilherme, desculpe, já te ouço. Então, nós não vamos dar respaldo para um jogo de cena que quer levantar uma cortina de fumaça para distrair o povo brasileiro e gerar mais prejuízo do povo brasileiro. Então, nós vamos trabalhar contra a CPI. E se ela se instalar, nós vamos denunciar permanentemente os objetivos que o governo atual tem com essa CPI. Agora, indo para a questão envolvendo, obviamente, a política da Petrobras. O senhor menciona a dolarização dos, digamos, serviços e do próprio trabalho desenvolvido pela companhia junto aos muitos negócios em que ela opera. E o senhor afirma, e o ex-presidente Lula, inclusive, tem falado sobre isso, que buscaria desligamento da Petrobras da dolarização como uma alternativa. Eu pergunto, isso não pode acarretar num prejuízo à companhia, uma vez que os investidores privados, e a Petrobras, ela é uma companhia de capital misto desde o governo Fernando Henrique, portanto, ela passou pelo governo petista como uma companhia nessas mesmas condições. Aliás, o ex-presidente Lula, inclusive, fala e tem isso como um ativo, pelo menos ele vende como um ativo, promoveu capitalização da Petrobras na Bolsa de Valores, ou seja, colocou mais ativos à disposição do mercado para trazer recursos para ela e poder fazer os investimentos. Uma operação típica de mercado. Aí eu lhe pergunto, desindexar a Petrobras do dólar não pode fazer com que estes acionistas que foram convidados, esses investidores que foram convidados a participar da Petrobras, acabem eventualmente processando a companhia, retirando seus recursos dali, descapitalizando a Petrobras e, portanto, gerando mais prejuízos a ela? Não é uma política que pode levar a novos problemas? Não, eu acho muito, muito boa a tua pergunta. Ela, de fato, vai no âmago, né, da reflexão que o Brasil tem que tomar sobre o seu futuro, né? Primeiro, nós temos uma menor maturidade, governamos o país durante 13 anos e, evidentemente, sabemos, né, conviver e respeitar regras adequadas de mercado. Agora, quando nós estamos falando do setor de petróleo, trata-se, em primeiro lugar, vamos assim ordenar o raciocínio, o maior acionista da Petrobras somos nós que estamos aqui falando nessa entrevista e aqueles que estão nos ouvindo. Não são os chamados investidores, né, que têm os acionistas minoritários, né? Sim, mas o senhor não nega que eles são importantes, né, deputado? Não. Ao contrário, eu vou entrar nisso agora. Perfeito. Eles têm que ser respeitados, nós temos que garantir a estabilidade de funcionamento da empresa, mas a grande distorção que a dolarização gera é que ela gera um lucro absolutamente fora do padrão. A Petrobras tem pago uma distribuição de dividendos que ela é totalmente fora do padrão de outras empresas de petróleo que também têm capital aberto. E qual é que tem que ser a gestão da Petrobras?
Sim. ela tem que ser um equilíbrio entre o interesse estratégico do desenvolvimento nacional e do bem-estar do povo brasileiro, que não pode ser sufocado pagando estes valores absurdos que estamos pagando pelo diesel, pela gasolina e pelo gás de cozinha. Sim. Ela tem que ter um valor para reinvestir, construindo novas refinarias e garantindo a autonomia. E, de novo, eu uso a palavra soberania do Brasil, porque o Brasil tem petróleo praticamente para ser autossuficiente, e o Brasil está, aqui eu abri um parênteses só, o Brasil está subutilizando as suas refinarias. Tem refinarias brasileiras, Guilherme, ouvintes da Bandeirantes, que estão trabalhando a meia bomba, como se diz na linguagem do petróleo. Elas estão funcionando 60%, 70% da sua capacidade de produção. E com isso o Brasil passou a importar 30% do diesel que o Brasil consome. Nós podemos rapidamente, corrigindo a gestão da companhia, produzir 90%, 95% do diesel que nós precisamos. E com isso não estarmos submetidos a essa lógica. Então eu só completo o meu raciocínio em cima da tua justíssima e correta preocupação. A Petrobras tem que ser gerida, Guilherme, para dar um lucro justo para esses acionistas e para garantir condições de um desenvolvimento nacional pleno e também atender à necessidade que tem o povo brasileiro de um preço de gasolina e combustíveis justo. Porque, por exemplo, se o Brasil cai numa anarquia social, onde, por exemplo, surja uma greve de caminhoneiros, onde ocorra o que está acontecendo no Equador hoje, o custo para o Brasil disto é enorme. Então nós não podemos conviver com este lucro estratosférico que a dolarização está dando para 750 mil acionistas da Petrobras, à custa de asfixiar a economia brasileira. Então eles vão continuar tendo um ganho, esses acionistas, só que será um ganho bem menor do que eles têm hoje, e a ação da Petrobras vai continuar sendo altamente atrativa. Eles não vão vender essa ação. Essa é uma das ações mais seguras do mercado brasileiro. Então, mesmo diminuindo o lucro, não vai haver confusão, venda de ações, etc. Ao contrário, nós vamos chegar numa posição de equilíbrio daquilo que é a necessidade da sociedade, convivendo com esses acionistas, que são aí em torno de 750 mil acionistas que a Petrobras tem. Deputado, eu mantenho aqui o meu ceticismo em relação à desindexação da Petrobras em relação ao dólar, porque, e daí eu gostaria de uma ponderação, num comparativo aqui entre produtos diferentes, mas que ao mesmo tempo obedecem uma lógica, por assim dizer, de regramento na questão monetária. Nós temos basicamente uma quantidade muito grande de itens de alimentação que estão indexados ao valor do dólar, e eu vou mencionar aqui um específico que é consumido por todos os brasileiros todos os dias, ou por uma parte dos brasileiros, já que hoje tanta gente passa fome, mas uma parte dos brasileiros, que é o pão francês, aqui no Rio Grande do Sul, chamado de cacetinho. O trigo é valorado em dólar por ser commodity. Eu pergunto, se há essa indexação do preço do cacetinho ao valor do dólar, por que não haveria de ser da mesma forma com o petróleo? Porque nós somos autossuficientes em petróleo. Então o brasileiro, ele tem este fator de competitividade da sua economia à nossa disposição. Nós temos petróleo. Nós não somos um país dependente de importação de petróleo. Então nós podemos conduzir uma política que garanta preços mais justos, que são do interesse da economia como um todo, porque quando um cidadão gasta R$100 a menos de combustível no mês, inclusive ele vai descontar, ele vai deslocar esses R$100 para consumir outras coisas, talvez mais pão cacetinho ou outras coisas, para ficar no teu exemplo, que movem a economia, que nós estamos vendo inclusive uma asfixia e uma recessão da economia brasileira, porque muita riqueza está sendo deslocada para sustentar essa política de preço de combustíveis, que é absolutamente inadequada. Então nós temos autossuficiência, nós podemos prover uma lucratividade justa para esses acionistas. Aqueles que não estiverem satisfeitos vão colocar a sua ação para vender no mercado. Ninguém vai desapropriar a ação de ninguém. Agora, nós temos que renacionalizar a Petrobras. Eu tenho utilizado esse exemplo. A Petrobras não pode ser dirigida, como está fazendo o governo Bolsonaro, que nomeia presidentes, que aliás ele nomeia, depois diz que o presidente é incompetente, o presidente fica 2, 3 meses lá na Petrobras,
ele transformou a Petrobras numa verdadeira anarquia, tá? Mas isso é um outro assunto. Agora, nós não podemos colocar na direção da Petrobras alguém que procure o máximo lucro o tempo inteiro para esses 750 mil acionistas. Nós temos que colocar alguém que equilibre o interesse do Brasil como um todo, portanto estou falando de soberania nacional, com o interesse dos investidores que têm ações da Petrobras. E é possível equilibrar isso de maneira muito mais adequada. Eu lembro que durante o governo Lula, nós tivemos o período em que houve a quebra do Lehman Brothers, que foi uma crise global enorme, que todos nós acompanhamos. Teve períodos em que o barril do petróleo chegou a custar $140, até mais do que ele custa hoje. E o Brasil tinha gasolina em torno de 2,70, 2,80. Óbvio que mas o valor do dólar naquela época também era mais baixo, né, deputado? Não, perfeito. Eu ia colocar, tem um valor de correção, mas nada justifica o preço da gasolina que nós temos hoje em torno de R$7,50, em alguns lugares R$8. Aliás, alguém que está nos ouvindo, Guilherme, lembra de algum momento na história do Brasil em que o diesel custou mais do que a gasolina? Resposta, ninguém lembra disso. Nunca aconteceu. E aí eu pergunto para vocês que estão refletindo junto conosco, nesse diálogo aqui, por que o diesel ficou mais caro que a gasolina? Porque o Brasil se tornou dependente da importação de 30% do seu consumo de diesel, porque ele desativou refinarias e porque ele apostou numa política que é o que se chama exportar petróleo cru para depois importar derivados industrializados, que é uma política absolutamente atrasada. Aliás, quando votaram aquela medida provisória que ficou conhecida como MP do trilhão, o que foi feito ali, Guilherme? Foi feito um conjunto de subsídios para empresas que exploram petróleo do pré-sal brasileiro, que antes era de exploração exclusiva da Petrobras, e que isso também foi mudado, e agora a gente sempre está compreendendo cada vez melhor todo o jogo de interesses, né, que moveu a mudança de governo que ocorreu no Brasil, e isso acontece em outros lugares do mundo também, porque quem tem muito petróleo sempre é um país muito cobiçado. Então o que aconteceu ali? Deram um monte de subsídio de não pagamento de tributos para incentivar políticas de exportação de óleo cru, e agora vem o presidente Arthur Lira, nesse teatro que eles estão fazendo, dizer que tem que cobrar imposto da Petrobras, mas eles é que votaram para pagar menos imposto. As petroleiras todas, que não adianta falar só da Petrobras, tem que falar da Exxon, tem que falar das outras que estão operando no Brasil, porque hoje, neste mercado que eles resolveram se abrir para a dolarização, como se o preço dos derivados de petróleo não fosse sempre um cartel, foram ou ingenuamente ou mal intencionadamente, eu fico mais com a segunda opção, dizer, não, aqui vai ter um mercado, nós vamos autorizar 200 empresas a trabalhar com importação de combustíveis. E o que diz agora a Associação dos Importadores de Combustíveis, Gustavo e ouvintes da Bandeirantes? Olha, Guilherme, se vocês não colocarem mais 15% aí no valor do diesel, como foi posto na sexta-feira passada, vai faltar diesel. Então o Brasil ficou refém desses oligopólios que controlam o preço dos derivados de petróleo. Ok, é uma visão que tem sido defendida pelo Partido dos Trabalhadores essa, e daí eu pergunto, ok, nós temos problemas em relação ao refino, me parece objetivo isso. E a alternativa à indexação ao dólar, nós teríamos então de trazer essa indexação para a realidade brasileira. Qual seria o fator de indexação alternativo proposto? Viu, Guilherme, nós temos que fazer como a gente chama, uma ponderação de preço. Primeiro, tem que assumir a direção da Petrobras para dirigi-la não no interesse de privatizá-la, de vendê-la, que é por isso que nós estamos nesta crise, né? Tudo que está sendo feito na Petrobras não tem o objetivo de dirigir bem uma empresa que deve ser dirigida no interesse público, da maioria da sociedade brasileira, né? Ela está sendo dirigida, toda ela voltada para a ideia de vender tudo que a Petrobras tem, numa espécie de fim de feira, né? Que é um pouco o ambiente do atual governo. Qual é que é a solução? Primeiro tem que arregaçar as mangas e botar as refinarias para funcionar. E ampliar a produção de diesel no Brasil. E chegar, por exemplo, em 85%, 90% da nossa necessidade. Talvez com mais tempo possa chegar no 100% de novo, né? Segundo, tem que fazer uma ponderação de preços. Se eu produzo um petróleo no Brasil
que as estimativas atuais é que o petróleo do pré-sal extraído pela Petrobras, ele custa em torno de $45, o valor da extração dele. Então eu não preciso jogar toda a política de preço de combustível como se todo o petróleo que nós usamos custe $130. Mas aí é que tá. Tem uma questão de fundo aqui que é importante. Viu, Guilherme? Oi. Tu podes pegar uma parte da produção do pré-sal e dizer, olha, isto aqui nós vamos jogar no preço médio dos combustíveis brasileiros como se esse petróleo tenha um custo de $60. Isso permite a Petrobras reinvestir o que ela tem. Estou dando um exemplo, não estou entrando no detalhe de uma decisão dessa. Isso permite a Petrobras manter sua capacidade de investimento e isto barateia o valor do combustível na ponta para o consumidor brasileiro, que é do interesse do país como um todo. Agora, uma pergunta, e essa pergunta vai ser bem provocativa, mas eu sei que o senhor tem toda a possibilidade de responder. Se o receituário do PT para a Petrobras fosse tão efetivo, por que quando terminou o governo petista ela estava numa situação de insolvência? Ela não estava, Guilherme, numa situação de insolvência, e é uma disputa de narrativa. Me desculpa, eu também te falo com muito respeito. Claro, com certeza. Eu sei que a tua provocação da pergunta é na medida da resposta também. Não, ela é uma pergunta muito adequada, né? Claro, o senhor tem espaço para responder. Houve uma narrativa de insolvência da Petrobras, que não condiz com a verdade, porque a Petrobras ela tinha um nível de endividamento alto, porque ela havia feito muitos investimentos para chegar na produção do pré-sal que nós estávamos chegando, e chegamos realmente, e, portanto, ela tinha uma curva futura de muita recuperação de receita, né? Porque ela havia feito investimentos pesados para chegar no nível de produção que ela tinha. A Petrobras sempre foi uma empresa altamente lucrativa. Ela enfrenta problemas como qualquer empresa, né? Problema de corrupção na área de petróleo, infelizmente, ocorre com empresas privadas, com empresas públicas, e nós sempre temos que combater, sempre dentro da lei, sempre dentro do Estado Democrático de Direito, para que a gestão seja sempre uma gestão honesta, cuidadosa com o recurso público, mas a Petrobras é um patrimônio nacional. Tem inclusive não me lembro quem é que foi a pessoa que cunhou esta frase, que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo com uma gestão um pouco pior do que a primeira. O terceiro melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo que tem uma gestão um pouco pior que a segunda, mas continua sendo uma empresa de petróleo. Então, petróleo dá muito dinheiro. Essa é que é a verdade. E por isso que ele é cartelizado no mundo, e o que nós precisamos garantir, que é o que estava no nosso programa e nós estávamos executando, é que a riqueza do pré-sal acumulasse num fundo soberano para garantir a educação pública dos brasileiros, das gerações futuras de brasileiros. Aliás, era 75% para a educação e 25% para a saúde. Nós pretendemos retomar todas essas políticas se o povo brasileiro nos transferir a responsabilidade de voltar a governar o Brasil com a escolha do presidente Lula como presidente da República. Deputado, eu tenho duas perguntas, eu vou pedir que o senhor seja breve nas respostas, por conta do tempo. A primeira delas, voltando ao tema original, o senhor acredita que saia uma CPI em relação à Petrobras? Eu espero que não saia, Guilherme. Espero que não saia, porque seria, assim, um clímax, né, um clímax da anarquia institucional. Mas, a ver, né, com Bolsonaro na presidência, tudo pode acontecer, qualquer loucura é possível. A segunda pergunta é em relação à Lei de Proteção das Estatais, que foi, aliás, criada como resposta, pelo menos o argumento foi esse, como resposta ao que havia acontecido anteriormente, em que tivemos tantos casos de corrupção dentro de companhias estatais, como o próprio Mensalão, Petrolão. O PT apoia essa iniciativa do Centrão Fisiológico de querer alterar a Lei de Proteção às estatais? Não, depende de que parte, porque tem coisas boas na lei de estatais, que nós, inclusive, apoiamos e aprovamos, e tem coisas erradas, né? Quer dizer, uma empresa estatal, ela tem que ter a responsabilidade, como aliás ainda tem, porque quem nomeia o presidente da Petrobras é o presidente da República, né? E essa desculpa que o Bolsonaro diz de que ele
na tentativa de transferir responsabilidades, diz que ele não tem como atuar no sentido de evitar essa explosão de preços dos combustíveis. Isso é uma mentira. O presidente da República tem poder e deve ter responsabilidade para isso. Então, quando tu vais nomear uma direção de uma estatal, é evidente que esta direção de estatal tem que ter qualidade técnica para exercer aquela função, tem que ser quadros preparados, mas ela tem que condizer com a vontade de maioria democrática de uma população que escolhe um governo para uma determinada diretriz. Por exemplo, se o Lula for escolhido presidente da República, toda a população brasileira sabe que o Lula não vai privatizar a Petrobras. E que, ao contrário, ele vai recuperar patrimônios e vai tentar retomar patrimônios que garantam esta gestão integrada, né, como a gente chama, do poço ao posto, desta área, né, de interesse estratégico, que é a área de energia e a área de combustíveis, né? Então, ele não vai colocar lá, por exemplo, como presidente da Petrobras, uma pessoa como Pedro Parente, que foi quem assinou essa política de dolarização dos preços. Ele vai colocar alguém que é contrário à política de dolarização e essa política que será executada. E quem vai escolher isto democraticamente é o povo brasileiro. Não são os chamados interesses de alguns setores do mercado. E o mercado tem que ser respeitado, mas o mercado não pode comandar o país acima dos interesses da maioria da população. E isto, aliás, é uma disputa, vamos dizer assim, que vem de muitas décadas, né, se tornando mais intensa, Guilherme. É que a sociedade como ficam as também democracias, não quer... né? Porque às vezes, deixa eu só colocar essa frase que eu gosto muito dela, quero partilhar com os ouvintes. Às vezes eu ouço muito, os mercados estão nervosos. Os mercados não aceitam isto. Os mercados tal. Como é que são esses mercados? Uma coisa é tu ter responsabilidade, não fazer loucuras. E outra coisa é o seguinte, o mercado não pode pegar e dizer, este suposto mercado, porque os mercados são muitos. Uma coisa é o mercado oligopolizado do setor de petróleo e outra coisa é o mercado, por exemplo, de transportes num país. Está sendo asfixiado por conta dessa política. Então, existem interesses também diferenciados dentro dos mercados, né? E governos existem, quando eleitos democraticamente, para exercer, né, a vontade de maiorias que se expressam dentro de eleições. Assim é que tem que funcionar a democracia. Senão a gente reuniria lá o pessoal em Wall Street e eles decidiriam, lá no Brasil vamos colocar o fulano de presidente. Sim. Lá no outro país bota o Beltrano, entende? Aí reúne o pessoal da Faria Lima e o pessoal da Faria Lima diz o seguinte, não, lá no Rio Grande do Sul vai ser governador o fulano. Ou seja, não pode ser assim. A democracia, a vontade de cada cidadão, ela tem que estar acima da vontade, de algumas vontades, de determinados setores desses ditos mercados. E muito especialmente os mercados aí da hiperfinanciarização da economia, que não arrumam empregos, não distribuem renda e que geram uma desigualdade cada vez maior, que é fruto dos grandes problemas que a humanidade vive hoje, e o Brasil muito especialmente. Eu fiz essa pergunta sobre a lei de proteção às estatais porque a sociedade brasileira, independente de quem venha a ser eleito, me parece, não quer mais, dentro da Petrobras, gente como, por exemplo, o Paulo Roberto Costa, o Pedro Barusco, o Jorge Zelada, dentre outros, que protagonizaram a cena dos escândalos. Está coberto de razão, só que a gente sempre tem que lembrar que, infelizmente, estes casos de corrupção não acontecem só em empresas estatais, Guilherme. Eles acontecem em empresa privada. Sim, acontece. Mas seguramente envolve empresa pública sobre... é dinheiro nosso. Não, mas na empresa privada também é dinheiro nosso. Claro. Que nós pagamos as tarifas. Certamente tu leu e acompanhou todo o escândalo de corrupção da Enel. É uma grande companhia do setor elétrico privada, né? E que teve um caso gravíssimo de corrupção ali dentro. Essas pessoas que tu citaste, inclusive, são pessoas que na Petrobras eram pessoas do quadro da Petrobras, né? Pessoas que foram concursadas e assumiram. Agora, a ampla maioria dos servidores e trabalhadores da Petrobras são pessoas sérias, são pessoas dedicadas, como a ampla maioria dos servidores públicos. São pessoas honestas. Então nós não podemos nos guiar pela minoria que comete os crimes. Para esses crimes tem que ter Polícia Federal ativa,
tem que ter Ministério Público ativo, tem que ter uma justiça que aplique a Constituição dentro da lei. Não se pode partidarizar ou politizar, né, as investigações e o combate à corrupção, porque, infelizmente, a corrupção ela não tem partidos. Teve corrupção durante o governo Lula e tem corrupção durante o governo Bolsonaro. Se depender da minha vontade, eu quero corrupção zero sempre. Dou este exemplo na minha atividade pública, né? A minha vida é um exemplo de vida pública feita com honestidade. Agora, eu como sou uma pessoa madura, compreendo, leio, acompanho, sei que casos de corrupção já aconteceram em diversos governos e, infelizmente, continuarão acontecendo. Então, a gente tem que apostar em instituições sólidas para, de fato, combater, investigar, combater e punir corrupção. E não tem que discriminar empresa pública de privada, né? Especialmente em áreas que são oligopolizadas, como é o caso da energia elétrica, como é o caso do setor de petróleo, que, no meu ponto de vista, o Brasil ganha infinitamente mais quando estas empresas são públicas. Deputado, nosso tempo foi mais do que exaurido, mas eu lhe agradeço a participação e a disponibilidade em falar conosco sobre Petrobras e CPI, que pode acontecer ou não. Lhe agradeço novamente aqui ter aceito o convite da nossa produção. Até um próximo contato. Eu é que agradeço o convite, Guilherme. Foi muito bom ter conversado contigo. Agradeço também a audiência, né, de todos os ouvintes que nos acompanharam. E até uma próxima. Boa tarde para todos vocês.